Olá, amigos. Bem-vindo ao curso primor.com.br. Meu nome é André Marinho e estou aqui nesse vídeo demonstrativo apenas para apresentar um tema a você bem interessante acerca do direito administrativo. Muito cobrado em concurso público que diz respeito à extinção dos contratos administrativos. Como vocês bem sabem, você que está se preparando para o concurso do INSS, o concurso do Ministério Público, o do Estado do Rio de Janeiro, o concurso da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, em todos eles, e esse esperado, inclusive nesses que ainda nem sequer foram publicados os editais, é esperado, portanto, o tema serviços públicos. Você pode verificar lá, quando você abrir o edital, por exemplo, do INSS, que consta lá serviço público como um tema da parte de direito administrativo. Pois bem, serviços públicos nós não vamos falar, eu vou falar apenas da extinção dos contratos, em especial de serviços públicos. Como vocês bem sabem, o artigo 175 da Constituição, ele diz que compete ao poder público a prestação de serviços públicos. Significa dizer que o poder público presta serviços públicos diretamente, como estabelece o artigo 175, ou por meio de concessão ou permissão, sempre precedida de licitação. Então, os serviços públicos no Brasil são prestados ou diretamente pelo poder público, ou ele concede, ou ele dá, nos casos, em permissão. Pelo menos na visão do artigo 175. Nós vamos ver que tem outras hipóteses aí dentro dos serviços públicos, né? Quando a matéria for tratada especificadamente no que se refere aos serviços públicos. Mas nos concentrando, portanto, nesse artigo 175 da Constituição. Pois bem, esse artigo ele é regulamentado por uma lei de 1995, a Lei 8987 de 1995, que fala das concessões e permissões de serviços públicos. Ou seja, a Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos é uma lei extremamente importante e que disciplina como será realizado o contrato e também, embora eu tenha a lei específica de licitação, mas ela fala também alguma coisa relativa à licitação, impondo, portanto, algumas modalidades de licitação, como a regra expressa no que se refere ao serviço, né, de ônibus, né, o transporte público, ele deve ser precedido de licitação na modalidade concorrência por expressa previsão da Lei 8987 de 1995. Pois bem, mas o nosso objeto aqui dessa aula demonstrativa é a extinção, portanto, dos contratos administrativos previstos na Lei 8987 de 95. Eu vou me concentrar aqui em três formas de extinção: a reversão, a caducidade e a encampação. Notem que a primeira delas que nós vamos tratar aqui é a reversão. Na reversão, a principal característica é a inexistência de culpa do contratado, ou seja, o poder público firma um contrato, ou poder concedente, ou poder permitente, com o contratado, que é o concessionário ou permissionário do serviço público. E este concessionário permissionário, como vocês bem sabem, tem uma garantia básica, que é a necessidade, a importância de se manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Por outro lado, o poder público tem à sua disposição, conforme estabelece a Lei 8.666, a presença das chamadas cláusulas exorbitantes, dentre elas a poder de alterar unilateralmente o contrato. Então, no contrato administrativo, o poder público pode alterar o contrato, pode rescindir o contrato unilateralmente, mas o empresário, com que ele contrata com o poder público, ele tem a garantia da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Isso é sagrado, é estabelecido. Pois bem, na encampação na reversão é quando o contrato ele cumpre
a sua finalidade. Ele atingiu, portanto, o tempo pactuado. E uma vez atingido o tempo pactuado, não há, portanto, nenhuma dificuldade em se admitir a reversão do quê? Dos bens que foram adquiridos pelo concessionário ou permissionário ao poder público. Então vamos pegar um contrato muito simples, que é muito próximo da realidade, da nossa realidade. Os contratos de transporte público firmados com as empresas de ônibus são, portanto, permissionárias de serviços públicos. Então, o município, poder público, poder permitente, ele firma o contrato precedido de licitação na modalidade de concorrência com a empresa de ônibus, com o empresário. A empresa de ônibus, ao adquirir aqueles produtos, ela adquire aqueles bens que vão ser destinados àquela atividade, ela adquire esses bens e esses bens vão ser utilizados, portanto, na atividade desempenhada, obviamente, que é a prestação de serviços públicos. Ao final do contrato, esses bens vão ser revertidos em favor do poder público, ou seja, não são do empresário. A tarifa que é paga por nós, por utilizarmos, portanto, aquele serviço, ela serve para amortizar o investimento realizado pelo empresário, ou seja, na compra desses equipamentos, além de dar a ele o lucro. É por isso que quando há destruição de um bem, de uma concessionária ou de uma permissionária, não se está destruindo propriamente um bem de um particular. Não, se está destruindo o bem público, porque o empresário ele tem que ser compensado por aquele dano, porque ele houve uma diminuição do patrimônio, porque ele comprou e aquele bem pertence ao poder público, ele tem que substituir, e esta substituição é repassada para todos nós, porque ele tem que ter o lucro dele. A lei e a Constituição são muito claras na manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, a reversão, ela só se dá quando há o cumprimento do contrato e fica caracterizado que houve a amortização dos investimentos e que, portanto, o empresário obteve um lucro com o exercício dessa atividade. É fundamental que isso fique bem compreendido. De outro lado, nós temos a caducidade. O que é a caducidade do contrato administrativo? A caducidade do contrato administrativo ela se dá em razão de culpa do contratado. O contratado, portanto, não cumpre o contrato. Eu contratei, poder público, poder concedente, poder permitente, contratou uma determinada empresa e a empresa não cumpre o contrato da forma pactuada. Como vocês bem sabem, uma das cláusulas exorbitantes existentes é a possibilidade que existe da administração fiscalizar o contrato, bem como aplicar sanções ao contratado. Isso é típico e o que notabiliza, o que caracteriza um contrato administrativo, e essa é uma das cláusulas exorbitantes bem claras nos contratos administrativos. Então, ao verificar que este contrato administrativo, inegavelmente, ele não está sendo cumprido, a administração, é claro, assegurado contraditório e ampla defesa, isso é sagrado, está previsto no artigo 5º, incisos 54 e 55, a professora Marcele Alegretti já deve ter exaustivamente tratado disso com vocês. Ela, portanto, falou do Due Process of Law e você vai ter que ter a imposição da penalidade desse contratado. Então a caducidade, ele perde o direito a continuar a cumprir o contrato. Por quê? Porque ele agiu com culpa, ele deu culpa à extinção do contrato porque ele não cumpriu as regras estabelecidas no próprio contrato. E o poder público pode pôr fim a essa situação. Tá claro? Por último,
uma das últimas formas de extinção é a chamada encampação, que também é sem culpa do contratado, tal como ocorre na reversão, que é o adimplemento do contrato. A caducidade, culpa do contratado. Com relação à encampação, não há culpa do contratado, nem muito menos da administração. A encampação, ela se dá por razões de interesse público, ou seja, o contrato está sendo desempenhada a sua atividade normalmente pelo contratado. E aí o poder público entende, olha, eu vou encampar, eu vou retomar a prestação desse serviço. Significa dizer, meus amigos, só para vocês terem uma ideia, qualquer um dos serviços públicos hoje prestados no Brasil podem ser encampados pelo poder público. O que eu quero dizer? Pode o poder público, o poder concedente, o poder permitente retomar para si a prestação do serviço? Vamos exemplificar. Um município pode simplesmente chegar para uma empresa de ônibus e falar, ó, você sai, que agora eu vou prestar diretamente esse serviço? Pode. E qual é o nome dessa figura jurídica? É a encampação. Não há culpa do contratado. Na verdade, o contratado, ele não age com culpa. O poder público manifesta as razões de interesse público para proceder desta forma. Só que no Brasil, a Lei 8987 de 1995, de forma, diria eu, extremamente prudente, ela estabelece dois requisitos para a ocorrência da encampação. Primeiro, só posso ter encampação se eu tiver autorização legislativa, ou seja, se tratar de um serviço sob objeto de concessão da União, eu preciso de uma autorização legislativa, ou seja, de lei do Congresso Nacional. Se for do Estado, lei emanada, portanto, da Assembleia Legislativa do respectivo Estado. Se for do município, lei da Câmara dos Vereadores. E mais, impõe-se também a indenização prévia do contratado. Ou seja, é possível a retomada do serviço por razões de interesse público? Não há dúvida, a administração pública pode retomar, mas ela precisa atender esses dois requisitos. Primeiro, lei prévia e segundo, necessidade de indenização prévia do contratado em razão dos investimentos feitos. Então, meus amigos, apenas dessa aula demonstrativa, eu queria trazer para vocês essas três diferenças básicas em serviços públicos. Vá lá na nossa página www.cursoprimor.com.br. Também você pode me achar lá na minha página no Facebook, Professor André Luiz Marinho. Curta lá, aproveite as nossas dicas. Um forte abraço.